E aí pessoal, tudo certo? Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os programas de milhagens brasileiros. Os principais que a gente tem, né? O Smiles, que tem parceria com a Gol, a Múltiplos, que tem parceria com a Latam, Tudo Azul com a Azul e o Amigo com a Avianca. Claro que existem muitos outros programas, tem programas no mundo inteiro aí, né? Tu pode ter tua conta em qualquer um deles, mas nós vamos mencionar aqui principalmente esses brasileiros porque são os principais para a gente utilizar aqui no Brasil, né? Tanto para viagens nacionais quanto para viagens internacionais, né? E já podemos entrar no primeiro ponto, não é porque eles são nacionais que tu só vai utilizar ele em viagens aqui dentro do Brasil, né? Eles têm parcerias com várias companhias aéreas, tu vai poder voar praticamente para o mundo inteiro através desses programas. Claro que daí tu não vai voar logicamente com a companhia parceira em si, né? Por exemplo, na Smiles tu não vai voar de Gol para a Europa porque a Gol não tem nenhum voo específico da Gol para a Europa, mas ela tem parceria com outras companhias aéreas, com a Air France, por exemplo, com a Alitalia, com a TAP, que tu vai poder voar para a Europa, então utilizando as tuas milhas da Smiles. A Múltiplos a mesma coisa, Tudo Azul, o Amigo também, todas funcionam dessa mesma forma, nesse mesmo esquema. Tu vai poder utilizar teus pontos, tuas milhas que tu tem nesses programas para fazer uma viagem para qualquer lugar, desde que o programa em si tenha a parceria com a empresa aérea que voa para esse destino. Então, esse é um ponto importante, tá? Para te escolher um programa de milhagem, porque eu digo escolher, é interessante que tu tenha um programa principal, ou talvez dois, dependendo da quantidade de milhas que tu gere, né, que tu acumule no cartão de crédito para depois transferir para o teu programa de milhagens. É interessante que tu tenha um ou dois no máximo como principais, porque senão vai ser muito difícil tu ter uma quantidade de milhas suficientes em vários programas diferentes para fazer viagens, né? Principalmente viagens internacionais. Viagens nacional até tu consegue, de repente, acumular ali 20 mil pontos, 20 mil milhas num, 20 mil milhas no outro, e assim ter opção em todos. Isso vai ser bom, vai ter bastante opção para fazer as tuas viagens, utilizar um determinado para um lugar, o outro para outro. A gente sabe que tem companhia que voa mais para um destino, outras mais para outro, então dependendo do teu perfil, isso vai ser interessante para ti e tu vai conseguir aproveitar as promoções de todas. Então, para voos nacionais, até é interessante. Então, se tu voa bastante aqui dentro do Brasil, tu pode ter a conta em todos e acumular milhas em todos, que vai ser algo positivo para ti, né? Agora, para viagens internacionais, vai ser difícil tu ter uma quantidade de milhas suficiente em todos esses. Por exemplo, tu vai ter que ter aí pelo menos talvez 100 mil milhas em cada um desses programas para conseguir fazer uma viagem de ida e volta. Então nem sempre vai ser tão fácil chegar nessa quantidade, né? Talvez vai demorar bastante tempo, enfim. Então é mais interessante tu focar naquele que atende ao que tu quer, que atende ao teu objetivo. Então a gente chega aqui na primeira questão importante que tu tem que observar. Qual é o teu objetivo? Tu vai viajar mais nacionalmente? Ou só nacionalmente? Só vai utilizar tuas milhas para voar aqui dentro do país? Bom, então tu pode ter pontos, transferir teus pontos para qualquer um desses programas e um pouco em cada um. Dessa forma tu vai poder voar para qualquer lugar do Brasil, aproveitando diversas oportunidades que um tenha ou o outro tenha. Se tu voa especificamente com uma rota que a Azul, por exemplo, faz, essa rota aqui é a Azul que trabalha nela, é essa que eu mais uso, bom, então foca na Azul, né? Então foca no Tudo Azul, no caso, que tu vai conseguir com bastante facilidade tuas milhas lá no Tudo Azul e utilizar para voos da Azul. Como a gente está tratando aqui de conceitos bem iniciais, né, de ideias bem básicas sobre as milhas e os programas de milhagens, é interessante a gente focar que tendo as tuas milhas, por exemplo, na Tudo Azul, uma vez que ela está na Tudo Azul, tu não vai ter como utilizar na Smiles, ou na Múltiplos, ou no Amigo. Se as tuas milhas são da Tudo Azul, tu tem que usar elas na Tudo Azul, com os parceiros que a Tudo Azul tem. Ou seja, tu vai poder usar para voos da Azul ou para voos que a Tudo Azul tem parceria, que daí são essas empresas internacionais. Ou seja, a Tudo Azul não vai ter parceria com a Gol para te usar as milhas Azul
as milhas do Tudo Azul num voo da Gol, né? Isso é importante a gente frisar, porque quando o pessoal começa a lidar com as milhas e tal, muitas pessoas não têm essa ideia clara. Então elas acabam, eu tenho 20 mil milhas na Tudo Azul, e daí aparece uma promoção da Latam, por exemplo, 5 mil milhas do trecho em viagens nacionais. E a pessoa pensa que vai poder utilizar essas milhas que ela tem da Tudo Azul nessa promoção da Múltiplos. Ou porque a Latam, por exemplo, né, a Latam que está divulgando a promoção, ela viu lá, voos Latam por 5 mil, vou usar minhas milhas da Tudo Azul nesse voo da Latam. Não, tu não vai conseguir fazer isso. Até existem alternativas, aí, formas bem complexas de talvez tu conseguir transferir teus pontos, tuas milhas, que agora já estão no programa, né, já são milhas do Tudo Azul para chegar no Múltiplos. Talvez tu vai conseguir transferir elas da Tudo Azul para um programa de um hotel, por exemplo, uma rede de hotel, que depois vai permitir que tu transfira para Múltiplos e assim tu conseguir fazer essa conversão, mas é algo bem complexo que poucas pessoas fazem e normalmente são pessoas que dominam esse mundo de milhas de forma bem avançada, até porque normalmente isso nem vai compensar, vai ter taxas nesse meio do caminho, ou a conversão não vai ser a mesma, por exemplo, tu vai transferir 10 mil milhas que vão virar 5 no final, então não vai valer a pena. Resumindo, uma vez que tu tenha transferido os teus pontos para um programa específico, agora tu vai ter que usar esses pontos nesse programa. Por isso a gente chega naquele ponto do teu objetivo. É importante que tu saiba o que tu quer fazer com essas milhas, para onde tu quer voar, qual é a viagem que tu pretende, se é nacional, se é internacional. Então é importante tu observar esses pontos, tá? Viagens nacionais, tu pode ter milhas em vários, porque a quantidade é menor, né? Normalmente a gente tem promoções aí em torno de 5 mil milhas no trecho, então tu vai poder ter em vários programas as milhas. Se tu não tem tantas milhas assim, ou não voa com tanta frequência, aí é mais importante ainda que tu analise com bastante calma, com bastante cautela, qual programa te atende. Não precisa ter em 2, 3. Vai focar em um. Qual o teu perfil de viagem? Para onde tu vai? Eu viajo muito para São Paulo. Da minha cidade para São Paulo, qual o programa que atende, né? Qual o programa que tem com maior frequência? É a Múltiplos e a Smiles, certo? Então pesquisa. Entra no site da Múltiplos lá, faz as pesquisas de viagens. Vê o valor que a Múltiplos cobra em milhas para essa viagem. Vê o valor que a Smiles cobra. E isso é uma coisa bem interessante de se fazer, tá? Faz o cadastro em todos os programas, não tem custo nenhum, tu pode ter conta em todos os programas sem nenhum tipo de custo. Então tu entra lá no site, faz o teu cadastro, a partir daí tu já consegue acessar o site por completo, a maioria deles até nem te exige login para te fazer pesquisa, mas tem o teu cadastro até para eventualmente aproveitar alguma promoção que possa surgir, que é interessante que tu já tenha o cadastro feito até para conhecer aquele programa melhor, ler lá no site como é que ele funciona, as parcerias que ele tem e tudo mais. Então tu entra lá, vai fazer a tua pesquisa, vai ver qual é o valor que esse programa cobra normalmente, como é a disponibilidade. Tem outra questão importante, né? Nem sempre vai ter voo por milhas todos os dias ou todos os meses, enfim, há momentos, talvez uma semana específica que tu não encontre nenhum voo, ou se tu encontra, às vezes a taxa está muito alta, ou seja, um voo que existe por 5 mil milhas em um trecho promocional, ele pode estar cobrando 40 mil milhas. A gente tem bastante hoje em dia esse tipo de situação. Há um tempo atrás não era tão comum, mas hoje em dia a gente consegue ver, às vezes, trechos nacionais por 40 até 50 mil milhas, que é algo absurdo, né? É um valor que se cobra para trechos internacionais, sendo cobrado aqui em trechos nacionais, né? Então por isso é importante que tu conheça os programas, saiba quais os que voam no teu tipo de viagem, né? Quais os que tem trechos nesses lugares que tu costuma ir ou que tu quer conhecer, enfim. Tu não precisa necessariamente sempre voar para esses lugares, né? Mas tu quer conhecer, então eu quero conhecer, por exemplo, o Rio de Janeiro, quero conhecer Fortaleza. Pesquisa, vê da tua cidade, né, do teu aeroporto mais próximo da tua casa, quais as companhias que voam, faz a pesquisa lá, vê quanto cada uma está cobrando, para ver qual é a que está mais barata, né, que te atende de forma mais eficiente. A partir daí, tu já tem uma noção
quais os programas que vão te atender. Tu não precisa excluir todos, mas fazer um ranking entre eles. O melhor é esse, depois esse, depois esse. Isso tu vai fazer de maneira individual. Cada um precisa fazer essa análise por conta própria. Não tem como a gente estabelecer qual o melhor programa, porque o melhor programa para mim talvez não seja o melhor para ti, simplesmente porque a empresa, por exemplo, a Gol, ela voa para minha cidade, vamos supor, mas ela talvez não voe para a tua. Então vai ser difícil tu conseguir usufruir da melhor maneira possível do Smiles, sendo que a Gol nem tem voo para tua cidade, e assim por diante, né? Então, por isso é importante que cada um faça essa análise e conclua qual o melhor programa na sua realidade, né? Então faça um ranking. Por que eu digo ranking? Porque não necessariamente porque um programa de milhagens tem a tarifa mais baixa, ele vai ser melhor. Existem N fatores que tu tem que considerar. Uma questão muito importante é como tu consegue gerar milhas nesse programa, como tu acumula milhas. Nem todos vão ter os mesmos tipos de promoções, por exemplo. Nem todos têm as mesmas parcerias com bancos para te fazer a transferência dos pontos do teu cartão de crédito para esse programa de milhares. Então talvez o teu banco nem tenha parceria com esse programa de milhares. Essa é uma questão que tu tem que analisar. Talvez se ele não tenha, bom, talvez seja melhor tu mudar de banco, ter um cartão de crédito de outro banco, ou talvez optar por outro programa de milhares. Tu vai ter que fazer essa análise para ver o que vale mais a pena. A questão das promoções. É muito comum, isso é uma questão que a gente sempre frisa. Só transfira pontos para um programa de milhagens quando tiver uma promoção. Não transfira sem promoção nenhuma, porque é muito comum as promoções. Hoje em dia, praticamente todos os meses, existem promoções de 40%, 50%, 60%, até 100%, já tivemos de 120%, se não me engano 150% no caso específico. Então assim, não transfira sem promoção, faça a transferência quando houver uma promoção e também quando você já saiba o que vai fazer com essas milhas. É muito perigoso você transferir para um programa de milhagens seus pontos sem ainda saber quando você vai viajar ou o que você vai fazer com essas milhas nesse programa. Você corre um risco de, com o passar do tempo, ou o custo mudar muito das viagens, que é uma realidade que a gente tem enfrentado, né, essa inflação no custo dos voos por milhas, ou ainda até tu não encontrar disponibilidade mais daquele determinado voo que tu queria. Com o passar do tempo, né, transferi hoje para voar daqui, para comprar a passagem, emitir minha passagem daqui a um ano. É bem perigoso, é bem arriscado. Sem contar também que muitas vezes quando existem essas promoções de transferência, com bônus na transferência, esses bônus normalmente eles têm uma validade de tempo menor do que as milhas normais. Então eu transferi lá 50 mil pontos do meu cartão. Beleza, esses 50 mil pontos vão entrar, vai ser 50 mil milhas que eu vou ter que valem 4 anos, que valem 3 anos no meu programa de milhares. Vou ganhar mais 50% de bônus, ou seja, mais 25 mil milhas vão entrar como bônus. Esses bônus, por exemplo, no caso da Smiles, praticamente sempre, não me recordo de promoção da Smiles com um tempo diferente. O normal do Smiles é 6 meses o bônus. Então assim, eu transferi esses bônus, esses 25 mil só vai valer por 6 meses. Dentro de 6 meses eu tenho que emitir uma passagem. Eu posso emitir uma passagem para daqui 1 ano. Ou esperar 5 meses para emitir para daqui 1 ano. Ou seja, 1 ano e meio depois que eu fiz a transferência que eu vou efetivamente voar. É uma possibilidade, mas tu já tem que ter esse plano, já tem que ter essa ideia para não correr o risco de daqui 6 meses tu não saber o que fazer com essas milhas e eventualmente até perder elas. Claro que hoje em dia praticamente todos os programas te possibilitam N formas de utilizar, então em último caso tu vai lá e compra um liquidificador que tu está precisando com esses pontos. Só que claro que dessa forma não é a mais efetiva, né? Não é a forma que tu estás maximizando os teus pontos e as tuas milhas. Vai acabar perdendo muita oportunidade se fizer isso. Não vai perder tudo, né? Não vai zerar, mas vai perder muita oportunidade. Talvez tu conseguiria um voo muito mais interessante, com muito mais valor, né? Que custa muito mais se for pagar em dinheiro do que um liquidificador, por exemplo. Então é um ponto bem importante a ser observado.